O Porto fala quando tem de falar, e quando o Porto fala, o país inteiro escuta. Esta semana, o rugido azul e branco ecoou por todo o futebol português, deixando rivais inquietos, dirigentes nervosos e adeptos com o coração a arder de orgulho. O que aconteceu não é apenas notícia. É sinal de que o Dragão está vivo, atento e pronto para lutar dentro e fora das quatro linhas. Entre a coragem de André Vilas-Boas, que enfrentou a injustiça de frente, o reconhecimento vindo até de quem já comandou rivais, e a provocação descarada que veio da luz, o Porto mostrou uma vez mais o que significa ter espinha, história e verdade. E, no meio de tudo, uma nova esperança nasce. Um jovem dinamarquês que joga com a maturidade de um veterano e faz o futuro parecer agora. São 5 notícias que juntas contam o que é ser Porto. Resistir, responder e renascer. Se és Porto de alma e coração, deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve. O que vem aí vai mexer contigo. E o que vais ouvir agora vai incendiar as conversas entre os portistas. Quando o VAR se cala, o Porto fala. E quando o Porto fala, não é para pedir desculpa, é para exigir respeito. André Vilas-Boas foi claro, direto e sem rodeios. O Porto vai avançar com uma queixa à Federação Portuguesa de Futebol contra Pavlidis, o jogador do Benfica que agrediu Gabri Veiga no Clássico. Um lance brutal, ignorado por um VAR que dormiu em serviço e deixou a justiça de olhos fechados no Dragão. Com o sangue ainda quente e o orgulho azul e branco ferido, Vilas-Boas ergueu a voz. A agressão do Pavlidis é grave e o VAR falhou em toda a linha. Disse de frente, sem medo, à margem dos Portugal Football Globes, onde muitos preferiam o silêncio. Mas o Porto não nasceu para baixar a cabeça. Vamos avançar com queixa formal, garantiu o presidente, transformando indignação em ação. E o que parecia apenas mais um empate sem golos tornou-se o símbolo de algo maior. O Porto não aceita ser empurrado para o canto. O VAR falha, mas o Dragão não esquece. O VAR hesita, mas o Dragão reage. Enquanto uns tentam relativizar, os portistas recordam. Gabri Veiga foi atingido com violência, e se o árbitro e o vídeo-árbitro não viram, o país viu. E o país sabe. O Porto não quer favores, quer justiça. Vilas-Boas deixou isso claro. Lamento que o VAR não tenha intervido. É um erro grave e o clube vai agir. Não foi um desabafo, foi uma promessa. E quando o Porto promete, cumpre. Nos bastidores da gala, as câmaras captaram rostos sérios, olhares trocados, murmúrios contidos. A verdade é que ninguém esperava uma declaração tão firme, tão carregada de convicção. Mas quem conhece o Porto sabe, o respeito conquista-se com coragem, e a coragem não falta no Dragão. E enquanto os rivais tentam desviar o foco, o que fica no ar é a mensagem que atravessa estádios e redações. Quem agride um jogador do Porto vai responder, dentro e fora do campo. Mas acredita, o que vem a seguir vai abalar ainda mais. O jogo fora das 4 linhas está longe de acabar. Quando até os antigos rivais reconhecem a força do Dragão, é porque o Porto voltou ao seu lugar, o topo. Jorge Jesus, um homem que já enfrentou o Porto dezenas de vezes, não poupou elogios. O Porto está muito mais forte que no ano passado. Disse-o sem rodeios, com aquele tom de quem sabe o que custa defrontar o azul e branco. E vindo de quem vem, estas palavras valem ouro. Na gala dos Portugal Football Globes, onde os holofotes brilham para todos, foi o nome do Porto que se destacou. Jesus falou do clássico no Dragão com respeito, um jogo tático, fechado, mas de grande nível, e fez questão de sublinhar a evolução dos azuis e brancos. A sua análise foi fria, mas a mensagem estava quente. O Porto impõe-se outra vez. E é aqui que o orgulho portista se levanta. Porque por trás deste elogio ao trabalho, à disciplina, há uma ideia de clube que resiste a tudo. Vilas-Boas apostou na juventude, na formação, no coração. Enquanto outros compram craques de milhões, o Porto forma guerreiros que lutam com alma e sentem a camisola até ao osso. O antigo treinador do Benfica sabe o que é enfrentar um Dragão em fúria. Já sentiu o rugido das bancadas, já viveu a pressão do estádio do Dragão a tremer. Por isso, quando diz que o Porto está mais forte, não é por cortesia, é porque vê em campo um grupo unido, um treinador convicto e uma equipa que joga com a raça que sempre definiu o clube. E as suas palavras ecoam entre os adeptos. O Porto está diferente, está vivo. Cada jogo tem sido uma prova de crescimento, de maturidade, de coragem. Há jogadores que se afirmam, há jovens que se revelam, há uma estrutura que não treme nem com a polémica, nem com o barulho de fora. Jesus também comentou a chegada de Mourinho ao Benfica, mas até aí a comparação serviu para valorizar ainda mais o que o Porto fez no Clássico. Empatar contra uma equipa de valor incalculável
com jogadores a ganhar mais de 8 milhões de euros, mostra o trabalho do Porto. E é isso que faz deste momento algo maior do que uma simples declaração. É o reconhecimento público de que o Porto voltou a ser o Porto. O clube que enfrenta gigantes com garra, que não se intimida, que carrega nos ombros a história e a fé de milhões de adeptos. Há notícias que custam a engolir, e esta é uma delas, sobretudo para quem ainda acreditava que o Porto ia fraquejar. Mas o Dragão não vacila. O Dragão cresce no silêncio, responde em campo e cala bocas com resultados. Mesmo ferido, o Porto continua de cabeça erguida. E o que se segue vai mudar tudo outra vez. Quando o presidente do Porto fala, o país escuta. Mas esta semana o tom mudou, deixou de ser desabafo e passou a ser confrontação. André Vilas-Boas olhou de frente para o poder do futebol português e disse aquilo que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer. Há um sistema e o Porto não vai ficar calado. Tudo começou com as declarações de Frederico Varandas, que admitiu um suposto mapeamento clubístico dentro da Federação Portuguesa de Futebol, uma conversa, segundo ele, entre o próprio e Pedro Proença, presidente da Liga. Uma bomba. E Vilas-Boas não deixou passar. Com voz firme, lançou o desafio. Se esse encontro existiu, tem de ser público. O futebol português tem direito a saber quem são as pessoas e que cores representam. Palavras que ecoaram como um trovão. Porque o que está em causa não é apenas um comentário. É a verdade, a transparência e o respeito por quem joga limpo. O presidente do Porto foi mais longe. Exigiu que Pedro Proença exerça autoridade, que atua em conformidade com o cargo que ocupa, e lembrou que o FC Porto votou pela sua eleição com esperança de mudança. Se o lema é unir o futebol, declarações destas não podem passar impunes, disparou Vilas-Boas. Enquanto outros tentam fingir que nada aconteceu, o líder portista rasga o silêncio e mostra o que é ser Porto. Não baixar a cabeça, mesmo que do outro lado estejam os donos do poder. As suas palavras incendiaram o debate. O futebol português nunca esteve tão longe de estar unido. Foi direto, sem filtros, apontando o dedo a quem devia dar o exemplo. E o mais impressionante? Disse tudo isto à frente das câmaras, na gala dos Portugal Football Globes, enquanto outros sorriam e fingiam que o problema não existe. Nos bastidores, fala-se em desconforto, em tensão, em mensagens trocadas. Mas no meio do caos, uma coisa ficou clara. O Porto voltou a comandar a narrativa. Porque quando o Dragão fala com verdade, o ruído desaparece. Vilas-Boas também respondeu a Reinaldo Teixeira e ao próprio Proença, lembrando que os pontos do ranking UEFA foram conquistados pelo mérito do Porto e do Braga, não pela Liga. Foi um recado direto, uma chamada à realidade. E é por isso que esta notícia pesa tanto. Mostra que o Porto não teme o confronto institucional. Mostra que há um clube disposto a ir até ao fim pela verdade. E no meio deste caos político, nasce uma faísca de esperança. Um Porto mais unido, mais desperto, mais combativo. O Dragão não se esconde. O Dragão exige respeito. Mas do nada, algo começou a mudar. E o que vem agora vai arrepiar qualquer portista. Quando a verdade dói, o rival tenta desviar o foco. Foi isso que aconteceu depois da gala da Federação, quando André Vilas-Boas falou de frente, elogiando a coragem dos jovens do Porto e lembrando o peso financeiro do adversário. Jogámos contra uma equipa com jogadores a receber acima de 8 milhões de euros, disse o presidente. Palavras simples, mas que feriram o orgulho da Luz. Poucas horas depois, o Benfica reagiu, e como sempre, reagiu mal. Um comunicado frio, seco, escrito com o mesmo tom arrogante de quem se acha acima de tudo e de todos. Falsas as declarações do presidente do Futebol Clube do Porto, reveladoras de total desconhecimento da realidade. Falsas. O país inteiro viu o que se passou. O Porto enfrentou um plantel de luxo com miúdos formados em casa, cheios de alma e sem medo de nada. E empatou com honra. Mas é mais fácil acusar do que admitir a verdade. O Benfica gastou milhões e o Porto fez história com paixão. Vilas-Boas não precisou de responder diretamente. A resposta está no campo, está na atitude, está no símbolo que carrega no peito. Porque o Porto não vive de comunicados, vive de feitos. E quando um clube se sente obrigado a reagir com raiva a uma frase tão óbvia, é sinal de que o Dragão está a mexer onde dói. Os adeptos sentiram. As redes fervilharam. O país percebeu que o Porto está outra vez no centro da conversa, e isso incomoda. Incomoda porque o Porto voltou a marcar o ritmo, voltou a ser o tema, voltou a ser o clube que fala de igual para igual com qualquer potência europeia. O mais curioso é que, enquanto na Luz se escrevem comunicados, no Dragão trabalha-se em silêncio.
Vilas Boas continua a erguer um projeto feito de verdadeiros portistas, de jovens que lutam, que se superam, que honram o emblema. É essa diferença que separa o Porto dos outros. Eles têm dinheiro, nós temos alma. E não é a primeira vez que o Benfica tenta colar o rótulo da mentira a quem o incomoda. Mas a história ensina, cada vez que o Porto é atacado, responde com títulos. E é essa a resposta que mais dói aos rivais. O jogo das palavras pode continuar, mas no Dragão a fé é outra. Porque ser Porto é isto, suportar o ataque, engolir o veneno e transformar em força. Quando todos esperavam silêncio, o Porto respondeu com alma. E o que está prestes a acontecer vai deixar o Dragão em suspenso. A última notícia é de arrepiar. No meio de tanta polémica, há algo que volta a lembrar-nos porque amamos este clube. O talento, o caráter, a alma que se vê em cada jovem que veste de azul e branco. E esta semana foi Vítor Froholt quem fez o mundo olhar para o Porto com respeito e admiração. O selecionador da Dinamarca, Brian Rimer, não poupou elogios. Froholt conseguiu algo que parece fácil, mas é muito difícil. Disse que o jovem de 19 anos sobe de nível sem medo, que responde a cada desafio com maturidade, que se adapta em segundos. E terminou com uma frase que ficou a ecoar. As equipas em que Froholt joga ganham. E é exatamente isso. O Porto não se constrói apenas com craques. Constrói-se com alma, com trabalho, com meninos que jogam como homens e que entendem o peso de carregar o Dragão ao peito. Froholt representa essa nova geração que Vilas Boas quer ver crescer. Jogadores sem vaidade, mas com coragem. Sem fama, mas com coração. Enquanto lá fora discutem polémicas e comunicados, no Olival constrói-se o futuro. Cada treino, cada passe, cada minuto é um passo para reafirmar o que sempre fomos. Um clube que se reinventa sem trair a sua identidade. E o mais bonito é ver como até os grandes do futebol internacional começam a notar. Quando o selecionador dinamarquês fala com orgulho do nosso médio, quando Mourinho menciona em conferência de imprensa, é sinal de que o mundo está a olhar para o Porto outra vez. O Dragão renasce em cada talento, em cada vitória, em cada chama que se acende no olhar dos jovens. Froholt é símbolo disso, da garra nórdica que se mistura com a alma portista, da disciplina que encontra emoção, da força que não precisa de gritar para se fazer ouvir. O Porto é isto, cair, levantar-se e lutar até ao fim. Quando tudo parece perdido, o Porto volta a mostrar quem manda. Ser Porto é acreditar quando ninguém mais acredita. E é por isso que, mesmo depois de tudo o que se passou, mesmo depois das queixas, das guerras e das provocações, o sentimento é um só, esperança. Porque o Porto nunca desiste, só recua para saltar mais alto. Contra tudo e contra todos, o Porto continua a fazer história. Quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte. Se sentiste isto como eu, comenta, partilha e mostra que o Porto vive em ti.